4, 9. Apóstolo Paulo dizendo assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandai-o até Éfeso. Quando vieres, traze uma capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Quanto a isso, que não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, Ele me revestiu de forças, para que, por intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sentar no seu lugar. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Amém? Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos nessa noite para que mais uma vez a Tua boa palavra, a Tua poderosa palavra fale conosco, nos alimente, nos dê o sustento necessário, a força, o vigor que precisamos para que possamos continuar na Sua caminhada. Senhor, olha o nosso coração nessa noite e nos ajude a cuidar dele, a tratar o nosso coração da melhor forma, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? E amém. Hoje eu quero falar sobre uma vida saudável, mas quando eu digo vida saudável, não literalmente, que eu não sou o melhor exemplo, Coca-Cola quase todo dia, né? Mas a vida saudável espiritual, tanto o nosso coração quanto nossa mente. Já preguei algumas vezes aqui na igreja, os irmãos devem se lembrar, sobre guardar o coração. O quanto é tão importante nós termos o nosso coração guardado de diversas coisas. E não apenas o nosso coração, mas também a nossa mente ser guardada de algumas coisas. Essas vezes que eu fui a Xande Cruz também ministrar, eu também ministrei a ele sobre a importância de guardar o coração, porque de lá procede assuntos da vida. Mas não é esse texto que eu quero pregar aos irmãos. Eu quero usar esse exemplo do apóstolo Paulo, nessa segunda carta a Timóteo, que ele escreve, e aqui já é o final da vida dele já. E ele fala daqueles que estavam com ele, daqueles que abandonaram ele porque amaram o mundo, daqueles que fizeram muito mal a ele. Quando ele estava sozinho, não tinha mais ninguém, mas ele disse: Deus estava lá comigo. Deus me ajudou, Deus me fortaleceu. E é o que nós precisamos ter essa consciência. Então deixa aberto aqui em 2 Timóteo. E eu quero que você vá lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. É só voltar umas folhas aí. Se você estiver em Timóteo, não fecha. Vai lá em 1 Tessalonicenses. Capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses 5, 23. O apóstolo Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros,
irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve lá a igreja de Tessalonicenses, disse que nós deveríamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma e também do nosso... Quem está fazendo caminhada de manhã, troféu joia para você. Isso é bíblico. Nós temos que cuidar também do nosso corpo, amém? E aqui ele mostra a importância de cuidar também da nossa alma. A nossa alma, irmão, muitas vezes é uma alma ferida, machucada, amargurada. Mas às vezes a gente olha para algumas pessoas e a alegria de Jesus já reflete nela. Lá em Provérbios, no capítulo de número 15, versículo de número 13, diz assim, que o coração alegre aformoseia o rosto. Às vezes o irmão é até meio feinho, mas ele tem tanta alegria que o irmão fica até bonito. É a alegria de Cristo em você, irmão. É a alegria, se não for a alegria de Cristo, vai estar tudo enrolado, irmão. A graça, por isso tem que ter a alegria de Cristo no nosso coração. Agora, da mesma forma, você vê algumas pessoas que vivem, irmãos. Não é que às vezes nós passamos por dias maus, amém? Só que ela não passa por dia mau. A vida dela é a vida má. A vida dela é a vida ruim. A vida dela é a vida pessimismo. E ela sempre está mal. Se olha para aquela pessoa, ela sempre está down, né? Sempre está para baixo. Sempre está na bad. Está tudo bem. Ela fala assim para você, está tudo bem? Tudo bem. Mas isso às vezes acontece porque não aprendeu a cuidar da alma, do coração. Tem um coração amargurado com algumas pessoas, amargurado com coisas que fizeram com você, ou de coisas que deixaram de fazer para você. Alguém já te prometeu alguma coisa e não cumpriu? Todo mundo, pelo amor de Deus, né, irmão? Um monte, né? E às vezes a gente fica mal por isso. Agora a gente coloca a expectativa que essas pessoas possam nos suprir. Não vão nos suprir. A gente fica mal com tudo isso, com toda essa situação. O que a gente tem que preservar é o nosso coração de não ser um coração amargurado. Há pessoas que vivem amarguradas, são tristes, reclamam de tudo. Tá sol? Reclama. Tá chuva? Reclama. Não tá nem sol e nem chuva. Eu vou reclamar do que é hoje? Eu não sei. Acho que a pessoa acorda assim, o que eu não sei, eu tô tão bem hoje, eu tenho que achar alguma coisa para eu reclamar. Porque parece que é o prazer da pessoa reclamar. Conhece gente assim, irmão? Essas pessoas sugam até a nossa própria paz. A gente tem que aprender a guardar o nosso coração também dessas coisas. Porque se nós permitirmos, irmãos, o nosso coração se tornar um coração entristecido, um coração triste pelo decorrer da nossa caminhada, a tristeza entra lá, se ajola lá e vai crescendo lá, vai se alimentando de toda a paz que tem dentro de você, de toda a alegria que tem dentro de você. A gente tem que falar, Senhor, olha o meu coração, Senhor. Meu coração está amargurado com alguém, eu quero tirar isso dentro de mim. Sabe aquela raiva, Senhor, aquele ódio que eu estou daquela pessoa, que se eu ver ela na rua, eu não quero dar um bom dia, eu quero falar uma outra palavra para ela. E não vai ser legal, mas tira isso do meu coração, Senhor. Porque o Senhor conhece o coração, amém? Ele não te matou ainda, irmão, mesmo conhecendo o seu coração. O que Ele quer de nós é transformar o nosso coração. E é de glória em glória que nós seremos transformados pelo Senhor e nos deixar ser transformados por Ele. Agora, algumas pessoas não querem ser transformadas. Elas querem ser assim, permanecer assim e morrer assim. Conhece a síndrome do Gabriela? Eu nasci assim. É a síndrome de Gabriela. Ela é desse jeito, ela foi assim a vida inteira. E vou morrer assim. Não, Jesus quer mudar. Amém. Quer nos mudar, quer nos transformar. E isso de glória em glória. Agora, o meu coração, ele precisa ser preparado. Ele precisa ser transformado e deixar o Senhor entrar e mexer lá dentro. Tem coisas, irmãos, no nosso passado que nos doem. Quarta-feira,
Cheguei um pouquinho meio tarde, né, pastor Cícero? Mas cheguei. Eu tinha marcado um aconselhamento com o irmão aqui. Ele falou que precisava muito falar comigo. E eu fui sentar para conversar com ele. Falei, pastor, eu preciso conversar, preciso desabafar. Falei, irmão, não tem pressa, vamos começar lá do começo. Ele falou, pastor, há 10 anos atrás. Eu falei, pronto, chegou onde eu queria, era lá atrás mesmo. E ele falou de coisas que aconteceu lá atrás e que ele carrega 10 anos nas costas dele. Agora, imagina você carregar coisas do seu passado, amarguras, tristezas, mágoa com pessoas, falta de perdão durante anos. E o Senhor quer tirar isso de dentro do nosso coração. Por isso que a gente tem que preservar nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Necessitam ser preservados. Agora, eu tenho que falar, Senhor, entra aqui e mexe. Você deixa Deus mexer em tudo aí, irmão? Às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas, senta com ela, e às vezes a gente quer conversar, né? Primeiro a gente vai ouvir o irmão, ou a irmã que seja, e quando a gente quer falar alguma coisa, entre algum assunto, pastor, eu não quero falar sobre isso. Você já sabe que ali tem um sério problema. Mas deixa Deus mexer nessa parte. Deixa Deus entrar lá no quarto mais escuro do seu coração, que só você e obviamente Ele conhece, e deixa Ele mexer. Deixa Ele levar luz para aquele lugar. Para que aquele lugar dentro do seu coração não seja mais um lugar de trevas. Que não seja mais um lugar de mágoa. Mas que seja um lugar de transformação. O apóstolo Paulo em Timóteo, pela graça de Deus, nos ensina muito. Alguns irmãos vieram conosco aqui na vigília. E na vigília nós lemos o livro de Filipenses. E na hora que a gente teve aqui de palavra, a gente leu Filipenses. E é uma carta que fala sobre alegria. Ele fala, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. E a carta, diversas vezes, ele pede para que nós venhamos nos alegrar. Como ele também se alegra no Senhor. Eu falei, irmãos, vocês sabem onde o apóstolo Paulo está enquanto ele está escrevendo essa carta? Ele está preso. Ele está na cadeia. Por ser cristão. Porque a igreja era perseguida. Mas ele vai nos ensinando. Se alegra, irmãos. Fica feliz. Fique feliz. Como que um camarada desse está lá na prisão e fala, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu vos peço. Alegrai-vos. E o nosso coração precisa se alegrar no Senhor. Toda e em qualquer situação. Moleza, pastor. Você falando num discurso desse, pronto, resolveu minha vida. Agora eu vou me alegrar toda hora. É fácil? Não é. Muito pelo contrário. Nos alegrar em algumas situações é muito difícil. Mas em todas as situações, é o que eu tenho que me lembrar. O Senhor está comigo. Nós ainda vamos falar também a respeito disso. 2 Timóteo, que eu pedi para você deixar aberto, quero que você leia comigo mais uma vez. Vem. 2 Timóteo. Agora eu quero que você leia lá do versículo de número 6, tá? 2 Timóteo 4, 6. Estamos no 9, agora nós vamos ler o versículo 4, 6. O apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Eu combati um bom combate. Eu completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Versículo de número 9. Procura vir ter comigo depressa. Ele fala de alguns que estavam com ele e se foram.
de alguns que estavam na vida dele e já não estão mais. Então a primeira coisa para que a gente aprenda a guardar a nossa mente, o nosso coração, é que passar por momentos difíceis, a gente precisa evitar a solidão e entrar na solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude é quando eu separo um tempo para mim. De um tempo para mim. Para me cuidar, colocar as minhas ideias no lugar. Agora, solidão, não, é porque eu quero ficar só, eu quero que todo mundo fique longe de mim, eu não quero que ninguém se aproxime de mim. E que em momentos difíceis você aprenda que a solidão não ajuda ninguém. Às vezes, a gente passa por momentos difíceis e nos nossos momentos difíceis, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Se isolar. Tô mal. Não quero ver ninguém. Isso ajuda, irmãos? De forma nenhuma. A solidão, ela é um abismo. Parece que a gente vai entrando, vai ficando cada vez mais difícil. O apóstolo Paulo, quando estava lá, já prevendo o seu martírio, procura vir ter comigo depressa. Quero estar só. Tem gente que gosta de ser só, isolado. Mas a vida cristã é vida em comunidade. É orando uns pelos outros, amando uns aos outros, inclusive suportando uns aos outros. Ninguém dá amém, né? A vida cristã é necessário vivê-la em conjunto. Eu não vivo uma vida cristã sendo parte do corpo de Cristo só. Ninguém vê uma parte de um membro vivendo sozinho aí, tá vivo. Olha o membro voando aí, estilo familiar, só a mãozinha, sabe? Não existe isso, irmão. Vida cristã é vida vivida em comunidade. Ah, pastor, eu estou passando por uma situação muito difícil, por um problema muito difícil. Eu posso ter um tempo de solitude, em oração, estando com o Senhor, amém. Isso é normal. E muitas vezes é bom. Agora o tempo de solitude da pessoa já está 1 ano e meio. O tempo de solitude do irmão já passou 3 meses. Isso não é solitude. Isso é solidão. E eu louvo a Deus, irmãos, pelas pessoas que nós temos em nossa igreja, pelos irmãos que nós temos, que não nos permite viver a solidão, mas que nos dão espaço para a solitude. Viver sozinho é horrível, irmãos. É ruim. Eu não gosto de nem na esquina comprar pão sozinho. Se tiver uma irmã que eu falo, vamos ali comigo. Os irmãos sabem, sempre eu estava aqui, os irmãos estudavam aqui na igreja. Tem que ir lá em Recife, irmão. Para mim, em Recife, eu tenho que passar no Sebo e tenho que passar na Luiz e Vida, senão eu não estou em Recife. Irmão, vamos lá em Recife? Vamos, tem que ir, eu tenho que achar alguém. Se eu não achar ninguém para ir para Recife, é uma coisa, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. Não dá certo, eu tenho que ter alguém para ir. Porque é bom ter gente vivendo com a gente. Quem não gosta de gente, eu vou dizer que é bicho, irmão. Não é bicho, porque não tem bicho que gosta de gente ainda. Né? É bicho selvagem, velho. É não domesticado. E Deus precisa nos tratar, irmãos, a sermos mais sociáveis. A nos aproximarmos das pessoas e deixar elas se aproximar de nós também. A estar próximo de pessoas. Pessoas, irmãos. Perdão, Deus nos cura também através de pessoas. Deus nos abençoa através de pessoas. Deus nos ajuda através de pessoas. E louvado seja Deus pela vida dessas pessoas. Tem pessoas, irmãos, na nossa vida são um bálsamo de Deus. Tem pessoas na nossa vida que é um descanso do Senhor. Tem pessoa que não é. Tem pessoa que é, irmão. Tem pessoa que Deus coloca nas nossas vidas e nós olhamos assim. Deus colocou essa pessoa na minha vida. Eu fico feliz por isso. Colocou para mim abençoar. É uma alegria. Agora, a solidão, olha aqui, nunca é
caminho. O apóstolo Paulo podia ter diversos motivos. Poxa, eu preguei, fiz tudo, vim parar na cadeia, já está chegando o dia da minha morte. Vai ficar lá, sozinho. Ninguém fala comigo, por favor. Ninguém procura. Não, mas ele diz para os irmãos, procura vir ter comigo depressa. Eu quero pessoas do meu lado. Eu quero pessoas que me ajudam. Olha aqui, irmão. Você vai completar a sua carreira na fé, amém. Mas você não vai conseguir fazer isso só. Só eu não consigo mesmo. Não, pastor. Eu consigo com Deus. Com Deus eu não estou só, amém. E como que Deus vai nos ajudar? Deus vai descer do céu e pegar na minha mão. Pode ser que Deus até faça isso, mas acredito que Ele não vai fazer. Acredito que Ele vai colocar pessoas que você vai orar de noite e falar assim, louvado seja Deus pela vida dessa irmã que está do meu lado. Quando eu preciso, eu sei para quem eu ligo. Quando eu preciso falar com alguém, eu sei quem eu vou procurar. Se eu preciso de um ombro amigo, eu sei onde eu vou encontrar. Porque a solidão não é um bom caminho. Quando o animal vai caçar e é um bando lá, ele vai procurar quem? O bando ou aquele que está só? Ele vai procurar o solitário. O leão está lá, ele vê aquela manada correndo. Ele vai, deixa todo mundo. Quando eu pegar um sozinho, esse é meu. Porque sozinho, nós somos uma presa muito mais fácil. Por isso que em Eclesiastes diz que é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, tem quem o levante. Mas ai daquele que está só. Caindo, quem vai levantar ele? Então, irmãos, reveja primeiro quem são essas pessoas que estão ao seu lado. Aí você fala, quem está do meu lado? Ninguém. Então eu tenho que achar alguém para estar comigo. Eu tenho que achar alguém que eu possa contar, para que eu possa completar a carreira na fé. Amém? Uma segunda coisa, para que a gente possa guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quando as pessoas nos decepcionarem, porque elas vão nos decepcionar, se livre da amargura o mais rápido que você puder, irmão. As pessoas vão nos decepcionar, isso é um fato. Não te decepcionou ainda? Espera. Eu digo logo para os irmãos, irmão, não te decepcionei ainda? Fica na fila que eu consigo. Eu consigo. Eu confio em mim, irmão. Eu vou conseguir. Não vou fazer esforço, não. Fica tranquilo. Não podia dizer também, né? Mas vai acontecer, porque isso é um fato, irmãos. A nossa vida, nós nos decepcionamos com pessoas. Com as pessoas do nosso convívio. E muitas vezes são aquelas pessoas com quem? Com quem a gente pode contar. São as pessoas que estão ao nosso lado. São as pessoas que estão próximos de nós. Porque, irmão, olha aqui para mim. Se alguém que você pouco tem contato te decepciona, tô nem aí. Agora, se aquela pessoa com quem você convive, com aquela pessoa que você conta com ela e coloca uma expectativa alta nela, ela te decepciona, você perde seu chão. Acabou. Você fica mal. Fica ou não fica? Se não ficou ainda, fica tranquilo. A hora vai chegar. Misericórdia, pastor, profetiza a bênção. Então, isso é bênção também nas nossas vidas. Traz a gente para a realidade, irmãos. A gente não vive no conto de fada. A vida real, a vida de gente grande, é a vida de passar também por decepções. É viver também com decepções. Por isso, quando você está criando lá o seu filho, ele tem que passar por decepções quando ele é criança também. Se tudo que seu filho pede, se tudo que seu filho quer, nunca tem decepção. Quando ele crescer, ele vai ser o quê?
um adulto frustrado. Tudo ele tem. E quando ele chegar na vida adulta e sair do conto de fada, ele... Como assim? Eu quero ter isso e eu não posso. Como assim eu não posso? Não, tem alguma coisa errada? Mas o problema é que você não viveu isso e a gente precisa viver isso. Isso nos traz para realidade. Agora o que a gente precisa fazer é o quanto antes, irmãos, tirar do nosso coração aquilo que nos faz mal. Tirar do nosso coração a frustração o mais rápido possível. Você está magoado lá com o seu cônjuge, né? Problema, discussão, frustração, decepção, beleza. Tira isso o mais rápido possível de dentro do seu coração. Ah, tá certo, pastor. O mais rápido possível é quanto? 2 meses, tá bom? Para eu ficar sem olhar na cara dele durante 2 meses é o suficiente? Me ajuda, irmão. Porque quem perde muito com isso é você. O coração ferido, o coração poluído é o seu. O coração amargurado é o seu. Ou o coração amargo é o seu. Eu tenho que tirar isso de dentro de mim. Porque quando eu tiro isso de dentro de mim, eu não estou fazendo um bem para ele, não. Eu faço um bem para mim mesmo, porque eu preciso cuidar da minha sanidade mental. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso me cuidar. Agora, se você vive, irmãos, com aquela amargura e alimenta ela no dia de manhã, junto do café da manhã, lembrando tudo que aconteceu, tintim por tintim, anotando tudo no papel e colocando tudo naquela gaveta para falar, semana que vem eu vou ler isso aqui para não esquecer o que ele fez. Quem sofre com isso, irmãos? Quem sofre? É você. Eu fiquei bobo. Uma vez eu fui aconselhar um casal. Aí eu conversei com o irmão. Aí depois conversei com a irmã. 2h30. Aleluia. A irmã tinha uma memória invejável, irmão. Eu falei, se tivesse adotado isso aqui, eu não lembrava. Porque no dia tal, no lugar tal, a pessoa tal, com o nome tal, disse isso. Você está de brincadeira, ela está inventando essa história. Mas lembrava de tudo. Eu falei, eu não lembro o que eu comi ontem. Essa menina está lembrando coisa de 2 anos atrás. Mas ela lembra como? Ela não lembra, irmãos, como se tivesse acontecido há 2 anos atrás. Para ela, aquilo ainda estava acontecendo. Por quê? Porque o coração dela estava amargurado. Todos os detalhes ela contando. Eu falei, não acredito. Porque assim, irmão, diversas vezes a gente aconselha casal normal. Meu marido não presta, minha mulher é difícil. Resumindo, né? Simples assim. Mas com riqueza de detalhe. Isso não é normal não, irmão. Não é. Eu falei pra irmã, Jesus precisa fazer um negócio no seu coração. Amnésia, eu já vi que ele não vai te dar. Se essa irmã, vou falar uma coisa pra você, decorasse versículo, do jeito que ela decorava história, ela sabia mais de Bíblia que eu. Mas não foi o acontecido. Mas a gente precisa guardar o nosso coração para quê? Para que a gente não viva dia após dia a dor que era para ter sido tirada dentro do nosso coração. Mas como? Se aquilo é alimentado todos os dias, eu me lembro exatamente como foi. E pronto, irmão. Isso não sai de dentro de você. Eu preciso, o quanto antes, me livrar. Tirar ele de dentro do meu coração. Falar, Senhor, tira isso de mim. Eu não quero mais ter raiva disso, ódio disso. Me livra disso. E o Senhor é bom, irmão. Ele é misericordioso para tratar o nosso coração em relação a isso. Vá comigo em Filipenses. Deixa aberto aí, tá? Não fecha não e vai em Filipenses, o capítulo de número 4. Filipenses 4.
verso de número 8, Filipenses 4:8. O apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia! O que ocupa o seu pensamento? É maquinar a vingança. É maquinar o mal. É lembrar o que passei. Mas o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, para encerrar, tudo que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, que isso ocupe o seu pensamento. Que seja isso que esteja na sua mente. Então, irmão, aquele pensamento, tudo que você passou, tudo que você viveu, fala, Senhor, amnésia Deus não vai nos dar, irmão. A gente vai lembrar, isso é fato. Agora, que isso não seja o que ocupe o meu pensamento. Que isso fique guardado naquela gaveta que você guarda as malas, as suas tranqueiras, que fica lá 5 anos e quando você precisa você não acha que você guardou muito bem guardado. Aquela ferramenta que você precisa, sabe que tem, mas nunca vai lembrar onde está. É nessa gaveta que você tem que guardar as coisas. É naquele lugar que você tem que guardar essas coisas que machucam e que fizeram mal. E que isso ocupe a sua mente. Amém? Uma outra coisa. A gente tem que saber perdoar aqueles que um dia erraram conosco. Lê comigo lá o versículo de número 11. Nós ainda estamos em 2 Timóteo 4. Pedi para os irmãos não fecharem. Verso de número 11. 4:11. O apóstolo diz assim: somente Lucas está, toma contigo também Marcos, e traze-o, pois ele me é útil para o... Quem é esse Marcos, irmãos? Esse Marcos é João Marcos, o autor do livro de Marcos. Agora olha aqui, o apóstolo Paulo está onde? No final da sua vida, bem? Não disse isso para os irmãos? Ele diz assim, só Lucas está comigo. Agora faça o seguinte, me traga João Marcos, ou me traga Marcos. Ele me é muito útil para o ministério. Agora, deixa aberto aí, vá comigo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. No capítulo 13, versículo de número 1, é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, tá? Nós não vamos ler tudo, mas nós vamos ler o versículo de número 13. Atos dos Apóstolos 13. Diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Pinfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para... Então João aqui é João Marcos, amém? Então eles estavam viajando, o que João fez, irmãos? Se apartou e voltou para onde? Para Jerusalém. Então eles vão para a sua primeira viagem missionária. Vou pegar um exemplo aqui. Esse final de semana, alguns irmãos lá da nossa sede em Mauá, separaram um ônibus e estão indo com os missionários lá para o sertão da Bahia fazer missões. Aí você imagina que um irmão dentro do ônibus chega no Minas Gerais e fala: não quero mais ir não, esse negócio de sertão, não, Deus me livre, mudei de ideia, quero ir para casa. Fez o quê? Pega o seu ônibusinho,
e volta. A obra vai parar, irmãos? Não. Eles foram fazer a sua viagem missionária. João Marcos se aparta deles e faz o quê? Vou voltar para casa. Quero mais não. Esse negócio de ser missionário junto com o Paulo não dá certo, não. Agora vá comigo em Atos 15, versículo de número 36. Atos 15, 36. Aqui já é a segunda viagem missionária. O que aconteceu na primeira viagem, irmãos? Paulo e Barnabé vão fazer a viagem missionária. João está junto deles. João Marcos, no meio do caminho, faz ali uma conversãozinha e vou para casa. Esse negócio não vai dar certo para mim, não. Segunda viagem missionária, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltaremos agora para visitar os irmãos de todas as cidades das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então olha aqui, eles fizeram a sua primeira viagem missionária, chegaram em muitas cidades, ganharam muitas pessoas, e vamos lá de novo. Nós vamos visitar aquelas pessoas para ver como está a situação lá. Verso de número 37. Barnabé queria também levar João, chamado... Então o apóstolo não, Barnabé, fala assim: eu já sei, vamos levar lá o João. João é bênção, rapaz. Vamos levar o Joãozinho lá. Fala que João? Aquele que estava na primeira viagem conosco lá. Verso número 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando houve entre eles uma tal desavença que vieram a se separar. Então Barnabé levou consigo Marcos, navegando para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria, Sicília, confirmando as... Então Barnabé falou assim: vamos levar o Joãozinho. O apóstolo Paulo falou: vamos levar não. Ah, por que não? Você esqueceu que o camarada deixou nós na mão, não vai levar não. Não é para levar João. Eu vou levar João. Porque lembra, irmãos, o apóstolo Paulo, antes da conversão, Barnabé é muito mais importante que ele até aqui. Mas ele fala: você não vai levar não. Eu vou levar João, não vai levar João. Falou que teve uma desavença, irmão, uma tamanha briga. Ele falou: então não vou levar João, então não vou contigo. Eu vou levar Marcos, Marcos vai comigo. O apóstolo Paulo falou: se ele for, eu não vou. Então eu não vou. João vai, então vai você e João, eu também não vou. Agora também vai, eu vou levar Silas, mas não vou. E Deus estava no meio do negócio, irmão. Cada um foi para um lado. E o evangelho sendo... Agora, você viu o tamanho da briga? Que separa Paulo e Barnabé? Não vai comigo, não. Agora chega lá, irmãos, onde nós lemos, lá no final da vida do apóstolo Paulo, ele diz o quê? Versículo de número 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo também Marcos. Traze-o, pois ele me é útil para o... Que Marcos, irmão? Aquele homem que eu não queria ver comigo em missão nenhuma. Mas o apóstolo Paulo fala o quê? Traz ele. E traga Marcos, que eu quero Marcos comigo. E traga Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Isso nos ensina, irmãos, que a gente tem que aprender a perdoar quem errou conosco. Ele errou em ter deixado eles na mão lá? Errou. João Marcos, provavelmente um jovem, não está acostumado a levar pedrada pelo evangelho. Não está acostumado a ser açoitado pelo evangelho. Quando ele viu a situação, pergunta para que te quero. Deus abençoe vocês, é que eu vou voltar lá para Jerusalém. Para mim não dá certo, não. Mas agora no final da vida dele, ele fala: eu quero João Marcos comigo. Eu quero ele porque ele me é útil ao ministério. E às vezes, irmãos, coisas pequenas que pessoas fazem conosco, quero mais conversar não. Acabou a amizade.
Não, tudo bem, eu não tenho raiva dela, não. Ela só não veio falar comigo. Já viu essa conversa já? Não tenho raiva, só não me dirige a palavra. Eu falo, meu Deus, ele não tem raiva, viu? Se tivesse raiva, a situação é complicada. Por isso, a gente tem que aprender, olha aqui, aprender a perdoar aqueles que erram conosco. Ninguém dá mesmo, mas tem que perdoar. Deus mandou, acabou. Ele manda a gente perdoar. É fácil, irmãos? Depende da situação. Tem coisas que é muito fácil perdoar. Mas tem coisas que é muito mais difícil perdoar. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Mas em todas as situações, Jesus nos manda perdoar. Em todas as situações, das pequenas, das médias e das grandes, Jesus nos dá essa ordenança de perdoar. Sabe, irmãos, uma coisa que mudou muito minha concepção a respeito de perdão é você saber quem você é. Quando você percebe quem você é, um pecador que errou e Jesus amou você e perdoou você de tudo que você fez, você fala, o que é eu não perdoar o irmão por esse errinho? Se Deus me perdoou de tudo isso, Deus me perdoou de muito mais. Então olha aqui, irmãos, isso é um exercício. Eu preciso transformar o meu coração para isso. Para quê? Para que eu possa aprender a perdoar. Amém? Uma outra coisa. Timóteo 4,14. 4,14. Diz assim. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Outra coisa, irmãos, que a gente tem que deixar é deixar Deus tratar aqueles que deliberadamente nos fazem mal. Ou aqueles que propositalmente nos causam males. Tem gente que faz porque é ruim, porque é pecador. Faz porque é a natureza caída dela. O apóstolo Paulo fala aqui a respeito de Alexandre o latoeiro. Ele fala assim, esse homem me causou muitos males. Agora, irmão, olha aqui. O apóstolo Paulo passou por muita coisa, amém? Mas ele destaca a vida desse homem. Que mal esse homem deve ter feito com o apóstolo Paulo? Que mal! Deliberadamente, propositalmente, ele diz que o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Deixa que ele vai se resolver com Deus. Fique tranquilo. Fique mal não, irmãos. Há pessoas que nos fazem mal? Sim. Pessoas que muitas vezes fazem sem querer querendo, né? Às vezes é sem querer querendo, mas às vezes não é sem querer querendo. É querendo por querendo mesmo. Porque quer ver o nosso mal. Porque quer que coisas ruins aconteçam conosco. O apóstolo Paulo faz o quê? Eu te amaldiçoo. É isso que ele faz? Você vai arder no inferno. É isso que o apóstolo Paulo faz? A minha oração é para você morrer agora. É isso aí? Não, ele falou, o Senhor vai tratar. O Senhor vai dar a paga para ele. Segundo as obras dele, deixa que o Senhor cuida. Deixa que o Senhor trata. Então, a vingança não tem que ser sua, irmãos. Entrega na mão de Deus. Eu falo, pastor, pelo amor de Deus, você não sabe o que fez comigo. Não interessa, não quero também nem saber mais. Sendo bom, pouco bom, muito ruim, pouco ruim, entregue isso na mão do Senhor, para que o Senhor resolva. Agora, no versículo de número 10, leia comigo lá, diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Deixa aberto aqui, vai em Filipenses, rapidinho. Filipenses, capítulo de número 4.
Colossenses 4. Do versículo 10 em diante, do capítulo de número 4, o apóstolo Paulo faz as suas saudações finais. Aqui nessa carta ainda aos Colossenses, lá no versículo de número 14, 4:14, ele diz assim: saúda-vos Lucas, o médico, e também Demas. Quem estava junto com o apóstolo Paulo ali, irmãos? Lucas e quem mais? E Demas. Demas provavelmente era um dos obreiros. Era aqueles que ajudavam à frente da obra. Era aquele com quem eu posso contar. Com aquele que é um ponta firme. Com aquele que eu sei que o coração dele está no Senhor. E qual foi a decepção do apóstolo Paulo? Estou enganado. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ou, em outras palavras, porque Demas amou o mundo, ele nos abandonou. Mas a gente fica triste também com pessoas que estão servindo a Deus junto conosco e são como Demas. Estão lá ao nosso lado, servindo ao Senhor, mas amando o presente século, abandonam a obra do Senhor. Porque amando o mundo mais do que o Senhor, abandonam. E a nossa oração é: Senhor, traz de volta, aquece o coração, cuide dessas pessoas, desses Demas que amaram mais o mundo do que o próprio Senhor. 2 Timóteo, novamente, se você estiver comigo, é lembrar que meu coração e minha mente tem e deve estar guardado, porque o Senhor sempre está comigo. Verso de número 16. Na minha primeira defesa, ninguém, quantas pessoas, irmãos? Ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta. Estou colocando isso nas suas costas, não. Quando o apóstolo Paulo vai ser julgado, está lá no tribunal, o que ele espera lá no tribunal? Poxa, os irmãos da igreja vão estar lá do meu lado. Os meus filhos na fé, os meus irmãos em Cristo, vão estar lá comigo. Chegou no dia lá, irmãos, quem foi? Ninguém. O apóstolo Paulo sendo julgado, ele olha para um lado, quem ele vê? Nada. Ele olha para o outro, quem ele vê? Nada. Só os soldados romanos e o seu inquisidor. Só. Ele diz assim: ninguém foi ter comigo, ninguém na minha primeira defesa. Ninguém estava ao meu favor, porque todos me abandonaram. No versículo de número 17. Mas o Senhor me assistiu. O Senhor estava olhando para mim. Ele me revestiu de força, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje a gente anda com pessoas, tem pessoas que estão ao nosso lado, e quando nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos de célula, são pessoas que a gente acredita que vão estar conosco até a vinda de Cristo. Estão ao nosso lado até quando? Até Jesus voltar. Estamos juntos. Até que, se... E depois vão embora. Não tem ninguém. Saiba de algo. Pessoas vêm nas nossas vidas. Podem ser que pessoas vão embora de nossas vidas, mas há alguém que vem e que nunca mais vai.
aquele que te assiste, aquele que olha a sua situação, aquele que te dá força na hora necessária. Para quê? Para que a glória continue e permaneça sendo dele. Amém? Esse sempre vai estar conosco, nunca vai nos abandonar. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Encerrando, eu quero ler apenas mais uma vez 2 Timóteo 4,6. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida ele é chegado. Eu parafraseando, mas eu combati um bom combate. Eu lutei, fiz o que podia, completei a minha carreira, cheguei até onde eu tinha que chegar. E acima de tudo isso, eu guardei a minha fé. Combati um bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé. Já a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, esse reto juiz, ele me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E esses se incluem nós. Amém? Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Nós vamos orar ao Senhor.